Boa tarde, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos dar continuidade às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Pergunta agora 40. A pergunta é a seguinte: qual a necessidade de um mediador ser Deus e homem em uma só pessoa? Segue-se a resposta. Era necessário que o mediador, que havia de reconciliar o homem com Deus, fosse Deus e homem, e isto em uma só pessoa, para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus a nosso favor, e que nós confiássemos nelas como as obras da pessoa inteira. Nós vamos ler Mateus, capítulo 1, versículo 21, 23, depois 3,17, diz assim: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. No capítulo 3, versículo 17, Mateus diz assim ainda: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, na ocasião do batismo do Senhor Jesus. Mas também tem um texto que eu gostaria de ler, Romanos, capítulo 5, versículo 12 e 19, que diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pois bem, qual era a necessidade de ser um mediador e este um único mediador ser Deus e homem ao mesmo tempo? Bom, para a gente pegar a ordem das coisas, devemos lembrar que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, né? Adão, representante de toda a criação, tanto que quando ele caiu, caiu ele e toda a criação junto, sofreu os danos da queda, porque ele era o representante, aquele que estaria cuidando de toda a criação e representando ela diante do Senhor. Então, por causa de um homem, um único homem, entrou o pecado no mundo. Então, portanto, é claro que a justiça diz, por meio de um homem, o pecado é tirado do mundo. Ou seja, por meio de Cristo Jesus, o pecado é tirado. Por meio de Adão entrou, por meio de Cristo Jesus, ele sai. Tanto que, por isso, ele é chamado de segundo Adão, ou seja, um representante. Essa questão ela é importante para que a gente entenda por que apenas uma pessoa deu entrada e uma pessoa deu saída. A questão da representatividade. Apesar de, inclusive, todos pecarem, né? Todos pecam. Mas por que só um homem foi suficiente para tirar? Porque foi por meio de um que o pecado entrou. E para ser um perfeito mediador, este um que tira o pecado do mundo, ele precisaria ser, como nós temos visto até agora, 100% homem, para representar completamente os homens. Né? Inclusive para morrer no lugar deles, como nós vimos na pergunta anterior. Ele precisaria realmente ser 100% homem, substituindo os homens. E, nesse caso agora, representando completamente os homens diante de Deus. Então ele tem que ser 100% homem. Mas ele também tem que ser 100% Deus, atuando como um representante de Deus, ou seja, atuando completamente como Deus diante dos homens. Então, para mediar, para fazer uma relação, o propósito do mediador, que é unir os homens a Deus, né? Lembre-se disso. O propósito do mediador é unir os homens a Deus. E nesse propósito de unir os homens a Deus, ele deveria também estar trazendo Deus até os homens, ao mesmo tempo que ele traz os homens até Deus. Então ele teria que ser um legítimo representante de um lado e um legítimo representante do outro. E para que os benefícios todos fossem dados a nós, ele traria os benefícios de ter morrido por nós, mas ao mesmo tempo de dar a nós a herança divina. Observe, ele traz os benefícios de Deus para nós, todos os benefícios, porque ele é Deus.
Então ele traz todos os benefícios de Deus para nós. E ele traz também os benefícios como representante dos homens, levando-nos a Deus para que nós possamos ser unidos a ele. Então ele teria que ser capaz de aproximar os dois, Deus e os homens. Então ele tem que ser homem e ele tem que ser Deus. E aí ele liga os dois, tornando possível que nós desfrutemos de todas as bênçãos que ele, como um único mediador, ele é capaz de proporcionar. Por quê? Porque ele é Deus trazendo os benefícios de Deus. Ele é homem trazendo para nós o benefício e levando-nos, né, para Deus. Então era necessário que de fato ele fosse 100% homem e 100% Deus. Portanto, olhar para a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo é indispensável. Não temos como abrir mão disso de jeito nenhum. Se não entendermos e não aceitarmos a divindade e a humanidade de Cristo 100%, nós prejudicamos a própria redenção e os benefícios, portanto, decorrentes dela. Então é necessária essa doutrina e a gente precisa então, se você tiver alguma dúvida sobre a humanidade ou a divindade de Cristo, você precisa examinar toda a Escritura e ver como de fato ambas as coisas estão presentes em um único mediador, Cristo Jesus. E assim, é nele que você desfrutará dos benefícios completos também. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Te damos graças por tudo. E colocamos diante de ti nossas vidas, confiando nos méritos de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, certo de que os benefícios do Senhor vieram até nós, por meio dele também. Receba a nossa oração e tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.